Então, boa noite, pessoal. A gente está começando mais uma live Sechá. Nessa terça-feira, a live vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai ser um vídeo gravado, né? Por conta do feriado, nós preferimos gravar. De qualquer forma, vocês podem enviar as perguntas de vocês pelos comentários e a gente vai respondendo. Não em tempo real, mas a gente responde depois pelo Instagram ou alguma outra rede. Também hoje é diferente, né? A gente não vai ter o Dr. Pedro e suas belas gravatinhas borboleta. Hoje quem vai fazer a live sou eu, Jaqueline Passos, sou jornalista do Sechá. E a gente fala hoje com a Cidinha, na verdade com Maria Aparecida Felício de Carvalho, mais conhecida como Cidinha. Ela é da Associação Cultive e a história dela com a cannabis começou com a sua filha, né, Cidinha? Conta um pouco mais para a gente sobre essa história. Bom, Jaqueline, primeiro quero agradecer o convite de estar aqui, quero agradecer a você, ao Dr. Pedro, ao Sechat, e é uma satisfação estar aqui com vocês, e no Dia das Crianças, né, que é um dia assim tão simbólico para as nossas crianças, que acho que, não vou dizer que tudo começou com elas, porque não podemos esquecer, temos a batalha dos cultivadores antes de nós, né, mas realmente acaba sendo, as crianças são, é muito simbólico nesta causa, né? Embora a cannabis se estenda para todos que necessitam de um bem-estar até o alívio de uma doença mais grave. Bom, eu sou mãe da Clária, a Clária tem síndrome de Dravet, uma epilepsia severa com risco de morte súbita, e a sua pergunta foi como que eu entrei na causa, né? Então, assim, a Clara, ela começou a convulsionar com 5 meses e meio. Até então, era uma criança que a gente achava que não tivesse problema nenhum. Só uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato dela ser muito molinha. E, para mim, era tudo muito, muito, muito novo, tudo isso. Então, eu perguntava para o pediatra por que minha filha era mais mole do que o meu filho, né? E quando estava na idade dela, ele falava que um filho nunca é igual ao outro, né? Até que, com 5 meses e meio, minha filha teve a primeira convulsão e eu nem sabia que aquilo era uma convulsão. E a partir daí, a minha vida e do Fábio virou de cabeça para baixo. A minha vida, do Fábio e do meu filho Evandro, né? Que ele, até então, ele era uma criança de 9 anos na época, louco para ter um irmão, uma irmã, muito feliz com a irmã, e de repente ele viu tudo aquilo acontecendo e ele também teve o impacto, né, que teve até que passar no psicólogo, síndrome do pânico, enfim. Acaba desestruturando a família toda. E até então a gente não tinha diagnóstico, foi quando o médico falou que a minha filha nunca mais ia parar de convulsionar. E talvez a minha filha não ia andar, e talvez a minha filha iria vegetar e ficar numa cama. Primeiro veio o luto, né? Depois vem a aceitação, porque primeiro você tem que aceitar para você poder ajudar o seu filho. E é muito difícil a aceitação, não é fácil, né? Não vou romantizar nada disso, né? É claro que a gente nunca quer ter um filho especial, mas se veio para nós, eu pensei, eu vou lutar para que minha filha pudesse ter, no mínimo, uma vida mais digna, né? E nisso, a Clara começou a convulsionar várias vezes. O nosso impacto foi na primeira convulsão, e como eu não sabia que aquilo era uma convulsão, e foi justamente no dia que a minha filha recebeu a vacina tríplice, né, que ela normalmente dá febre, e eu já fiquei atenta por causa dessa experiência de dar febre, e foi às 2 horas da manhã, nem deixei ela no berço, deixei ela comigo, e eu percebi que, de repente, ela com febre, o olho dela começou a olhar para lá e para cá. E eu acordei meu marido, aí meu marido viu a boca dela roxeando, começou a fazer respiração boca a boca e corremos para o hospital. Quando nós chegamos no hospital, a médica pegou ela e, de repente, a médica saiu correndo com ela, ela teve uma parada. Então, assim, e para nós aquilo foi muito traumatizante. Então, como ela teve uma parada, assim, aquilo gerou um trauma tão grande que depois disso ela começou a só convulsionar e aquilo já era uma convulsão, né? E a síndrome de Dravet tem a característica das crises convulsivas elas terem realmente
um risco de morte súbita. Então, a cada convulsão que ela tinha, a gente já tinha que correr para o hospital, porque eu fiquei com medo de eu não ter nenhum recurso em casa e nisso eu poder perder a minha filha. Né? Então, nisso foram até 10 anos de fechar o diagnóstico, mas quando foi com 5 anos de idade, a médica neuro já, doutora Maria Tereza Chama, ela já desconfiou que fosse uma síndrome de Dravet, ela começou a tratar como Dravet. Mas até então, a síndrome de Dravet, ela é muito inesperada, muito traiçoeira, a qualquer momento tem uma crise e várias crises, e tem vários atenuantes, que é a temperatura do corpo, que isso eu vim saber depois, né, com o tempo de tanto ler, buscar informações, e a partir daí eu sempre pesquisando. E numa das minhas buscas, por pesquisas ou por poder encontrar um alívio para minha filha, em julho de 2013, foi quando eu vi na internet o caso da Charlotte Figi, com a mesma síndrome de Dravet que a Clarion. E nisso eu vi, era um domingo à noite, e eu vi o antes e o depois dela, aquilo me impressionou. Eu já estava exausta, assim, não só fisicamente, mas psicologicamente, porque não existe nenhuma mãe de crianças com necessidades especiais que não tenha depressão, que não tenha síndrome do pânico, que não tenha insônia, enfim, todas as doenças psicológicas possíveis, né? Porque você sofre junto com o seu filho. Então, eu sempre correndo contra o tempo, porque na época, antes de dar esse boom da maconha terapêutica, né, que tem o efeito terapêutico, porque maconha é uma só, muitas crianças de Dravet não chegavam na adolescência. Então, realmente, a minha luta era correr contra o tempo. E quando eu vi o caso da Charlotte, logo já falei para o meu marido, eu falei, olha isso. Eu falei, vamos buscar na boca, né? Porque hoje não, né? Há muito tempo já está legalizado a maconha que não presta, que realmente é aquela do tráfico, aquela de qualquer boca que você acha em qualquer esquina, né? Porque ela está na mão de qualquer um hoje. Então, ele está legalizado? Está, mas para outros fins. Né? Outros fins. Sua filha tinha quantos anos, Cidinha? A minha filha, quando eu descobri o caso da Charlotte Figi, minha filha estava com 10 anos. Aí foi quando eu dela, e a neuro dela falou, sensacional, mas eu não posso te ajudar, não tem na literatura da medicina, não tem, isso é proibido, não tem como eu te ajudar. Aí eu falei, mas doutora, eu tô achando muitas evidências, né? E ela falou, me manda tudo o que você achar. Só que assim, aí, por que eu não fui buscar no tráfico? Porque numa dessas buscas minhas, eu vi que na época, né, o auge do preconceito 2013, falava que o THC é substância maligna, tal. Então, nisso eu fiquei com medo de, numa tentativa de tentar ajudá-la, eu perder a minha filha. Mas é claro que hoje a gente sabe que não é assim, o THC ele é necessário. Só que nisso eu fui buscando mais informações, pesquisando, e muitos não, né? Todos que eu achava era tudo em inglês, eu não falo inglês, não leio inglês, eu colocava tudo no Google Tradutor, aí nisso eu mandava mensagens procurava um e-mail do autor do artigo científico, mandava e-mail para ele, sabe? Alguns que hoje a gente sabe que são famosos, eu nem imaginava na época. Alguns eu recebia resposta, outros não. E nisso foi indo, e eu sempre lendo sobre o assunto. Aí foi quando, em 2014, eu consegui importar ilegalmente para minha filha. E lá em 2013 mesmo, eu falei para o Fábio, meu marido, eu falei, se realmente der certo com a Clara, eu quero cultivar. Porque você fica num desespero tão grande que você não se preocupa se realmente se é proibido ou não é. Você quer salvar sua filha, tirar sua filha do risco de morte súbita. E foi quando a Clara começou a tomar em 2014 e foi assim impressionante para nós, porque eu não imaginava que ia vir uma gama de melhorias, uma gama de benefícios, né, num óleo, porque eu só queria, não, né, a meta de uma mãe é sempre a cura, né, mas enquanto não tem a cura, então eu buscava o alívio. Então para mim, a cannabis, ela ia tirar minha filha realmente daquelas crises intensas e demoradas, porque minha filha convulsionava por mais de 1 hora e meia,
E isso que levava ela a ter parada respiratória. E desde então, minha filha tinha várias paradas respiratórias e chegou a ter uma cardiorrespiratória. Então, por várias vezes a gente quase perdeu ela. Minha filha não tinha sudorese, desde bebê eu perguntava para neuro, por que minha filha não transpira? Depois que nós fomos descobrir que realmente é uma característica da crise, não em todas as crianças de Dravet, mas umas têm mais acentuado a falta de sudorese, outras não. E nisso, então, quando tinha dias de verão, eu tinha que deixar minha filha numa piscininha de água fria para equilibrar a temperatura do corpo e evitar as crises generalizadas, que eram muitas. Né? Então, assim, então era realmente para dormir, meu marido, a gente revezava à noite no sono. E nisso, aí com 4 meses, aí a minha filha, logo a primeira dose, minha filha já ficou 11 dias sem ter nenhuma crise. E isso era impossível antes. Imagina, minha filha ficar 11 dias sem ter nenhuma crise, aquilo era impossível. Então, já fiquei maravilhada com isso. E foi um processo gradativo, cada vez mais diminuindo as crises. Quando ela estava no 4º mês, tomando óleo, foi quando ela mostrou a mão dela para mim. Ela, mamãe, minha mão. Quando eu fui ver a mão dela, estava transpirando, estava molhada. Então, era a mão e os pés transpirando. A partir daí, minha filha começou a transpirar normalmente. A minha filha tinha hipotonia. A hipotonia é quando os músculos, eles são como se fosse um elástico frouxo. Você puxa, solta e ele não volta. Né? Então, por causa dessa hipotonia, ela não tinha equilíbrio, ela não subia escada sozinha, ela não descia escada sozinha, ela não pulava e ela não corria. Quando ela ia tentar correr, a perna dela embaraçava uma na outra, ela caía. Então, assim, e para andar, ela apoiava no nosso ombro com o joelho semiflexionado. Então, assim, e foi impressionante como melhorou o equilíbrio do corpo dela. Então, assim, hoje a minha filha pula corda, hoje a minha filha sobe e desce a escada sozinha, corre normalmente. Foi assim, foi impressionante. E também a fala dela, ela falava muito já, mas ela falava frases sem contexto algum. Então, muitas pessoas de fora não entendiam o que ela falava, né? E a fala foi melhorando. Hoje ela dialoga com a gente, você entende tudo. Você nem fala que ela tinha problema de fala. O meu filho via e falava assim, mãe, olha como ela está falando. Ela está falando tudo certinho. Ela falava frases curtas antes, né? Incompletas e tudo fora de contexto. Hoje não, hoje ela conversa e fala muito. Então, assim, a qualidade de vida dela melhorou muito. E, em consequência, a nossa também. Né? Então, assim, a coordenação motora também melhorou muito, ela tinha apneia do sono, então, além das crises convulsivas, e hoje não, hoje ela, da posição que ela deitar, ela dorme a noite inteira sem ter nenhuma apneia do sono. Então, assim, hoje as crises da minha filha melhoraram, diminuíram 80% das crises e todos esses benefícios. Então, assim, hoje, a cannabis, ela realmente fez o que nenhum outro alopático fez para minha filha. Ela fez a minha filha realmente se conectar com a vida, sabe? Se conectar com todos que estão em volta. Porque a síndrome de Dravet também tem o espectro autista. Antes ela só queria ficar ali naquele cantinho dela, assistindo aquele vídeo repetidamente, o mesmo, na mesma música, o tempo todo, de manhã até a noite. E só aquele processo repetitivo. Se você contrariasse ela batia a cabeça na parede, ela tentava arrancar os dentes, ela ficava amolecendo, até sair sangue. Ela chegou a arrancar dentes que estavam durinhos, e de tanto ela amolecer a boca toda suja de sangue, ela não sentia dor, ela não sentia frio, ela não sentia calor, eu era o termômetro dela. Hoje não, hoje ela reclama de dor, hoje ela reclama de calor. Então, assim, é algo que são mínimos detalhes que não tem preço, sabe? É muito, muito valioso. E eu ver hoje a minha filha indo para a escola, começando a se alfabetizar, é maravilhoso isso, onde um prognóstico era completamente ao contrário. Sim, a gente fala bastante da cannabis, dessa melhoria da qualidade de vida, e o seu relato foi muito importante, é muito importante para as pessoas entenderem que não é só na diminuição das crises, né? É no aumento da qualidade de vida não só da sua filha, mas da sua família, né? Hoje, com certeza, o convívio familiar de vocês é muito mais saudável e agradável, né?
Sem dúvida, porque antes a nossa vida era só, nós não tínhamos vida social, eram muitas internações, então o meu filho tinha que ficar com a minha cunhada. Quando a Clara tinha alta do hospital, a gente celebrava, nossa, enfim, a família unida de novo, porque era difícil nós estarmos todos juntos. O meu filho ia final de semana para o hospital para ficar conosco no quarto jogando videogame para a gente poder vivenciar juntos. Né? E hoje, assim, faz 7 anos e meio que a Clara usa o óleo de cannabis, feito artesanalmente, e faz 7 anos e meio que eu nunca mais soube o que é um pronto-socorro por causa de crises convulsivas. Então, isso é impressionante para nós. Sim, e aproveitando que você falou do óleo, Cidinha, conta também para o pessoal do Sechá um pouco da sua história em relação a começar esse cultivo e depois a questão do habeas corpus e como isso aconteceu. Então, quando eu entrei nessa causa em 2013, né? Só que desde 2003, que minha filha nasceu, até 2013, foi uma luta também muito grande, né? Uma luta que você se anulava, porque nós mães nos anulamos, né? E em 2013 foi quando até mesmo a neuro falou para mim, não, depois que ela foi num congresso, ela falou, olha, agora sim eu vi as crianças de Dravet sendo tratadas com a cannabis. Você vai ter que buscar outras mães Dravet para a gente poder fortalecer essa luta. Imagina, eu era uma mãe sozinha, Dravet, sozinha digo em relação às outras mães, porque o Fábio sempre foi um pai muito presente. Então, eu fiz uma página chamada Síndrome de Dravet Brasil e coloquei que a minha meta era a cura. Mas enquanto não vinha a cura, eu buscava o alívio, e o alívio era cannabis. E nisso eu acabei vendo muitas mães vindo me procurar, não só de Dravet, mas de outras síndromes, que era de epilepsia. E nisso nós fomos formando um grupo, né? Aí, quando foi em 2014 que o meu caso se tornou público, né, que passou até no Fantástico, aí muitas mães começaram a me procurar. Aí nós começamos a formar um grupo, não só de mães, mas de outros pacientes de várias outras patologias. Aí foi quando nós vimos em 2015, eu e o Fábio tivemos a oportunidade de irmos para o Chile, fizemos uma oficina de extração de óleo, nisso em 2014 nós já estávamos cultivando ilegalmente, mas nós recebíamos o óleo também de uma rede secreta, do Rio de Janeiro, que hoje já não é mais secreta. Aliás, eles estão no meu coração, gratidão eterna para eles. E eles doaram óleo para minha filha por 3 anos, sem cobrarem nada, né? E nunca faltou. E assim, eu tenho toda a gratidão pela minha filha ter tido esses 3 anos o acesso ao óleo. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente também não achava justo, né? Pessoas que mal nos conheciam se arriscarem pela minha filha e por tantas outras crianças. Então, a gente queria cultivar. E eu sempre acreditei no cultivo como um acesso com igualdade. E foi quando... Aí deu voltando de 2015, aí o Fábio fez o curso com o Grow Room sobre o cultivo, e foi quando as nossas plantas deslancharam. Aí, em 2016, nós entramos com um pedido para cultivar na Justiça. Primeiro foi na Justiça Federal, que nós pedimos para a juíza nos receber no gabinete dela, e inclusive na época fomos eu e o Emílio, e foi quando eu contei todo o caso da Clara, e eu falei para ela que eu não estava lá pedindo para cultivar, porque até então eu já cultivava, né? E sim dizer que eu já estava cultivando e que a minha filha precisava dessa substância, porque é a única substância que realmente tirava ela do risco de morte súbita. Enfim, a juíza ela até se sensibilizou, e eu falei para ela que eu não podia, e mesmo que fosse negado, eu não podia parar de cultivar, eu não ia parar de cultivar, não tem como. E foi claro, quando ela falou, não, você espera que eu vou pedir todos os documentos, e daqui a 15 dias você traz. Aí foi quando o meu marido levou, nós vimos que aí o pessoal falou, nossa, a juíza está muito interessada no caso de vocês, ela pensou que vocês tivessem desistido, ela está sempre perguntando se vocês trouxeram, né, os documentos. Aí nós ficamos super felizes, poxa, então, né, é positivo isso para nós. Aí, do nada, uma semana depois, ela falou que o caso não fazia mais parte da competência dela,
né? Nós achamos muito estranho isso, mas foi muito evidente para nós que ela sofreu uma pressão lá no fórum, no nosso caso era único naquele fórum. E aí, depois disso, aí nós entramos com pedido de habeas corpus. Pediu para reconsiderar, não reconsiderou. Aí entramos com pedido de habeas corpus, aí caiu na mão de uma juíza, e a juíza entendeu que, como eu e o meu marido cultivávamos para minha filha, então nós cultivávamos para terceiros, o que caracterizava tráfico. Aí a juíza mandou para um juiz criminal. E assim, aí o Ricardo Neymer já me ligou e falou, olha, a qualquer momento a polícia pode bater na sua casa, levar vocês presos e destruírem todas as plantas. Só que assim, as plantas já estavam quase perto da colheita. E nós já não estávamos mais na rede secreta para receber o óleo. Né? Então, o óleo dela ia depender de mim e dele. Então, eu fiquei, sim, muito preocupada, mas assim, por perder as plantas, porque eu sei que se nós fôssemos presos, eu tenho todos os documentos provando, e o nosso caso já era público também, eu tinha certeza que a gente não ia ficar, né? Mas isso não é uma realidade de tantas outras pessoas, e principalmente de quem mora na periferia e de quem realmente é preta, essa não é uma realidade, né? Eu estava no meu privilégio, né? Então, assim, e foi um absurdo isso, né? Você ser enquadrada como tráfico porque eu estava cultivando para poder salvar minha filha. Isso é um absurdo, né? Agora você imagine, como eu falei, quem mora numa comunidade, né? E ainda é preto, uma mãe que está cultivando, além dela sofrer todo esse preconceito e ser acusada também de tráfico, ela também ter também o próprio outro lado do narcotráfico, assim, até achar como uma concorrente. Existe tudo isso, né? É só apenas mais algumas características realmente dessa injustiça toda. Então, foi assim, aí foi quando no dia, aí ela mandou para um juiz criminal e, para minha sorte, estava um juiz substituto, na época, era final de ano, e no dia 19 de dezembro de 2016, eu recebo por e-mail o meu habeas corpus. Eu nunca imaginava na minha vida que eu ia receber a resposta do meu habeas corpus por e-mail. Eu abro o meu e-mail, quando eu vejo, eu falo, choro? Mas como? Aí eu li, quando eu li, nossa, mas assim, Jaqueline, veio um filme na minha cabeça de tudo, sabe? De tudo que a minha filha passou, de tudo, as vezes que eu quase a perdi. Então, vem aquela sensação libertadora, sabe? De você ver que agora o remédio da sua filha, que realmente traz um alívio para ela, uma qualidade de vida, traz dignidade, na verdade, vai depender só da sua mão e do seu marido. Sabe, aquilo é libertador. Então, assim, eu fiquei tão no calor da emoção que na mesma hora eu até respondi ao e-mail sem me dar conta que era o juiz que estava me mandando, né? Aí eu respondi tudo com realmente com a emoção mesmo, né? E para minha surpresa, o juiz acabou me respondendo também. Ele falou que o meu e-mail foi o melhor presente de Natal que ele poderia ter ganhado, que no meu lugar ele faria a mesma coisa. Né? E também ele colocou uma frase incrível no meu habeas corpus, que eu uso muito ela, que essa frase é: o seu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Então, é isso que nós estamos fazendo, né? E essa frase simbolizou muito toda essa luta, né? E foi assim, né? Mas eu que tive essa sorte de ter um juiz lá com esse olhar humano, a maioria das pessoas não tem isso. Não tem essa sorte. A gente não tem essa sorte, a gente sabe disso. Sim, então é uma justiça muito cruel, muito desumana. Não estou falando na justiça, porque eu estou falando dessa lei,
né? E hoje nós vemos que está mudando passo a passo. A gente sabe disso, que infelizmente seria bom que mudasse de uma vez, né? Viesse uma regulamentação justa para todos, né? Que realmente acabasse com essa guerra às drogas e que tratasse realmente não só a maconha, mas com todas as drogas com questão de saúde. Mas a gente sabe que isso é um processo gradativo, que não vai ser de um dia para o outro, ainda mais nesse governo que nós estamos passando, um governo totalmente desumano, que governa para si mesmo, né? Um governo genocida mesmo. Então, nós não podemos contar com esse governo, mas eu continuo muito otimista nessa luta, continuo muito otimista mesmo que nós vamos vencer, nós vamos chegar num dia em que você poder plantar o remédio no quintal da sua casa seja algo muito natural, assim como você planta um boldo na sua casa, sabe? Então, nós lutamos para que realmente se faça justiça, para que todos tenham acesso. Sim. Aproveitando que você... Desculpa. Não, então, aí você me perguntou, você chegou a perguntar até mesmo da Cultive, como foi o processo, né? Eu não respondi isso. Mas era exatamente isso que eu ia falar agora. Aproveitando que você entrou nessa questão da luta e tudo mais, eu queria que você contasse um pouco de como surgiu a Cultive e como é o trabalho de vocês, que, como a gente já tinha conversado antes, vocês são uma associação, mas uma associação diferente das associações que vendem o óleo. Então, eu queria que você contasse um pouco mais a respeito da Cultive, como ela surgiu, por quê, etc. Bom, nós tivemos aquele grupo que eu te falei de mães, de vários pacientes, e nós vimos realmente que era necessário criar uma associação aqui em São Paulo justamente para fortalecer a luta. Né? E foi quando nós criamos a Cultive. Só que antes de criar a Cultive, eu já tinha passado por outras associações, passei pela AMA, passei pela Abra Cannabis, eu ia fundar uma outra associação antes, com outro nome, mas tive algumas decepções, obviamente, todo lugar tem, e acabei mudando o nome para a Cultive. Inclusive, quem sugeriu o nome Cultive foi o Emílio. E assim, e foi quando... Aí nós vimos, muitas mães chegavam, não só mães, outros pacientes também chegavam com todas as dúvidas para mim, com todo o preconceito, tinha até medo de falar o nome, sabe? Chegava falando CBD, só que eu também falava, olha, na verdade eu não dou só CBD para minha filha, porque eu dou a planta, né? Eu dou a flor onde tem todos os canabinoides. Então, eu achava necessário explicar tudo isso para ela, justamente para tirar esse estigma também, porque é outra luta que a gente tem, né? É uma luta só, mas essa é uma pauta que a gente também tem que trabalhar nisso, embora hoje já esteja bem diferente o preconceito de 2013 para cá, né? Mas ainda existe muito preconceito. Existe, e a gente tem que avançar nessa pauta também com campanhas honestas, né? E não com fake news que estão tanto, sabe, sendo contra, né? Os proibicionistas fazem esses fake news. Então, eu explicava para a mãe, até porque eu entendo que até o mesmo próprio discurso que a gente usa, ele, dependendo do discurso, você acaba alimentando o proibicionismo. Então, eu vi a necessidade de levar informação para essas mães. Aí foi quando eu falei, vamos fundar a Cultive, no dia da fundação, vamos já dar o curso. Nossa, acharam sensacional. Então, nós chamamos o pessoal do Rio para vir para cá e já fizemos um curso de 2 dias, né, para realmente levar informação. Aí o curso começou a vir pacientes do Brasil inteiro, do Amazonas, de Recife, do Sul, de Brasília. Pergunta. Cidinha, a Cultive surgiu antes ou depois do seu HC? A Cultive surgiu depois, foi assim, foi no dia 19, na verdade, eu fundei a Cultive no dia 3 de dezembro e saiu o meu HC no dia 19 de dezembro. Então, foram dias antes do meu HC. Né? Foram dias antes e foi assim, e foi incrível, né? O curso é um curso assim completo que a gente faz. Na época era o Dr. Carlini que ele abria.
Inclusive, quando eu chamei o Dr. Cardini para ser o nosso diretor científico, uma das coisas que me encantou mais ainda nele foi que ele falou, olha, eu só aceito se for uma associação que quer realmente sem fins lucrativos, e não uma associação que fala que é sem fins lucrativos e que, na verdade, está realmente querendo lucrar com a proibição. E era esse o meu objetivo, né? Então, eu falei para ele, então, doutor Cardini, o senhor está no lugar certo, né? Porque realmente essa a nossa ideia, e é assim até hoje. Aí, no curso, a gente trazia o antropólogo contando toda a história da proibição para poder entender o que tem por trás dessa proibição, né? Não é que ela é demonizada, mas por outros interesses. Aí tem farmacêutico falando fitoterapia canábica, neurocientistas do sistema endocannabinoides, médicos falando da cannabis em várias patologias, inclusive o Dr. Pedro é um deles que dá essa palestra. A reforma falando, que não era reforma ainda na época, falando sobre como obter o habeas corpus, como tirar os direitos e os riscos. Levamos cultivadores, engenheiro agrônomo da Vital Brasil, e também fazemos questão de levar uma mãe que perdeu um filho para a guerra às drogas, justamente para ver o outro lado dessa guerra às drogas, né? Todos esses danos que causam, que a dor dela não é menor do que a nossa dor, ao contrário, a dor delas é muito maior, porque a gente nunca quer perder um filho, né? E ainda mais por uma lei tão injusta. Então, onde morrem tantas pessoas que nem chegar a usar, né, qualquer outro tipo de substância ilícita, talvez tenham chegado, né, onde a grande maioria não tenha chegado até a usar. E também, nós levamos também redução de danos, né, e assim, o curso, dois cursos por ano, inclusive 2 finais de semana no Teatro Sérgio Cardoso, e vinham vários médicos, famílias, né, participar, sempre lotava, enchia, a gente tinha, e por ser um teatro, tinha número limitado, e foi assim. Aí, e também nós fazemos mutirões médicos para pacientes que não têm condições financeiras de pagar por uma consulta, porque, infelizmente, ainda é muito elitizado, né? Os médicos que prescrevem, poucos são aqueles médicos que realmente fazem um preço social para realmente ter o acesso, né? Mas porque existem preços sociais que realmente têm acesso, tem preços sociais que não são tão sociais assim. Então, nós temos esses médicos parceiros que estão conosco. E também, desde quando eu comecei a extrair o meu óleo, o excedente eu dou para os pacientes, né? Até então, nós doamos, eu e o Fábio, nós fazemos essa doação, e assim, é claro que vai chegar um momento que, à medida que vai aumentando o número de pacientes, a gente não vai conseguir ter essa sustentabilidade, a gente realmente vai ter que colocar algum valor, alguma coisa justamente para a gente poder ter essa sustentabilidade. E nós lutamos também em várias frentes que possam ter uma regulamentação, nós vamos no Senado, na Câmara, vamos lá em Brasília, na Anvisa, e várias vezes que for a gente faz essa parte de lutar realmente em todas as frentes por uma regulamentação que seja justa e, sobretudo, honesta, né? Porque chega, né? Chega de tanto fake news, chega de tanta mentira, porque nem argumento mais eles têm. Então, a gente entende que, na verdade, hoje o tema da cannabis, ela tomou uma proporção muito grande, mas a partir do momento que eles enxergaram que maconha, ela não é só remédio, ela também é um ouro, né? Então, a partir do momento que mexe na parte econômica, então o interesse se torna maior e a busca se torna maior para isso. Mas eu acho que é o papel de todos também, mesmo que já venham com um cenário pronto, onde foi preparado por tanta gente que sofreu, tanta gente que morreu, tanta gente que está e foi encarcerada, eu acho que é o dever de cada um que está entrando nesse mercado fazer uma reparação social, sabe? Fazer uma reparação histórica de tudo isso. Porque se hoje eu estou aqui falando com você, é claro que é a minha filha, mas se eu encontrei esse caminho
da cannabis para minha filha, eu também agradeço aos cultivadores que nos ensinaram muito, né? E são as pessoas que ainda sofrem muito mais preconceito, né? E são as pessoas que são muito mais, estão lá na linha de frente, que acabam sofrendo a violência e estão em situação de vulnerabilidade. Então, é algo que realmente, não somente as associações, mas acredito muito que as indústrias têm esse dever de fazer essa reparação social. Sim. E aproveitando, Cidinha, que a gente está fazendo essa live hoje, no dia 12, que é o Dia das Crianças, queria entender com você como é o trabalho da Cultive com as crianças. A gente conversou um pouco antes e você me contou que metade dos pacientes que vocês atendem são crianças. Me conta mais sobre essa experiência, se tem alguma história de alguma criança que te marcou, de alguma mãe. Então, assim, além de tudo, é muito gratificante isso, porque além de eu ser mãe, né, eu saber o valor de cada detalhe de uma criança com necessidades especiais, o quanto que é valioso para nós, é muito gratificante você ouvir, sabe, você receber a ligação de uma mãe e falar, olha, hoje meu filho olhou nos olhos, hoje meu filho que não era verbal, ele começou a falar mamãe, ele começou a falar algumas outras palavras, sabe, olha, hoje eu deitei do lado dele e ele começou a sorrir, sabe, essa semana mesmo eu conversei com a Fernanda, ela me deu um relato, eu tenho tantos outros relatos, né, da Fernanda foi emocionante, por exemplo, ela me mandou um relatório médico, que tem que ser periódico. Quando eu li o relatório médico, eu me emocionei, sabe? O próprio médico falando os avanços do Vini. Então, foi incrível, e isso não tem preço, sabe? A mãe fica, sabe, falando de crianças, eu estou focando em crianças, mas tem tantos pacientes adultos também com relatos lindos, mas focando nas crianças, sabe? A mãe fica encantada, assim como eu fiquei, sabe? Quando eu não esperava aquele pacote de benefícios e, de repente, veio tantos benefícios para minha filha. Nossa, isso não tem preço nenhum. Não tem preço, assim, não tem preço que pague, né? Então, é muito gratificante. E além disso, como a gente preza pela autossustentabilidade, nós temos no nosso HC a Cultive pode compartilhar clones com outras mães outras mães e pacientes que têm também o HC para cultivar. Então, essas mães que têm, elas vêm aqui, elas levam o clone e elas sabem qual é a genética que elas estão levando. Os pacientes da Cultive sabem qual é a genética do óleo que estão consumindo. E porque é necessário você saber a procedência, né? Tanto para você dar continuidade ou para você ter que mudar caso não tenha uma resposta esperada. Então, é muito importante isso, sabe? Porque, e assim, infelizmente, a proibição, ela não permite, né? Ela não permite isso com quem realmente não tem isso. Então, a proibição, ela acaba ela impactando na sua saúde diretamente. Ela não te dá o acesso e ela disponibiliza o pior acesso que tem, onde realmente pode impactar na sua saúde, não pela cannabis, né? Porque se uma mãe, no desespero, assim como eu, lá em 2013, 2013 pensei em buscar na boca, uma mãe no desespero, ela não vai pensar, se alguém vier e oferecer para ela vai pegar, só que depois ela nem sabe se aquilo foi feito de prensado, ela nem sabe se naquele óleo tem canabinoides, como já aconteceu, de venderem óleo sem canabinoides nenhum, sabe? E se faz mal, vai cair a culpa na cannabis e não e sim nas substâncias que foi feita, né? Nas impurezas que tem. Então, a proibição acaba permitindo tudo isso. Mas, nós justamente a cada colheita que fazemos aqui em casa, nós trazemos essas mães e os pacientes para aprenderem 2 tipos de extração de óleo dentro das boas práticas. Então isso está sendo maravilhoso, porque cada vez mais mães
estão realmente cultivando, e nós fornecemos esses clones e também acompanhamos na primeira extração. Elas vêm aqui na minha casa, eu acabo extraindo com elas e elas acabam aprendendo. Então, isso é maravilhoso, ter a autossustentabilidade, né, dentro de uma certa padronização. Cidinha, que trabalho bonito que você faz. Muitas vezes você falando, eu fiquei aqui até emocionada. Mas o nosso tempo está acabando, né? Queria, nesses últimos minutos, abrir para você, né, o microfone do Sechá, como o Dr. Pedro sempre diz, abrir para você dar um recado, seja para mães, sejam para pacientes, enfim, para você dar um recado em nome da Cidinha, em nome da Cultive, fique à vontade. Bom, nesse Dia das Crianças, bom, primeiro que eu desejo que todas as crianças tenham o direito à saúde, à liberdade e à dignidade, né? Tendo o acesso. E dizer às mães que não espere, não tenha medo, se o seu filho é muito pequeno, não tenha medo de dar o óleo, mas se preocupe só em ser um óleo rico em CBD, porque é muito pequeno, então é importante isso. Eu digo isso porque se eu soubesse dos efeitos terapêuticos da cannabis lá 17 anos atrás, talvez eu teria tirado, talvez a minha filha não tivesse sequelas hoje. Então, não espere ter sequelas. Realmente, a cannabis, ela faz realmente o que nenhum outro alopático fez para minha filha. E assim pode ser também com você. Então, não espere. Se você não tem condições de comprar, você não tem condições de importar, é como o slogan da Abracannabis, faça justiça com as suas próprias mãos, mas plante, né? Mas procure primeiro saber qual é a variedade, que é importante. Não cultive não pegue de uma semente qualquer, vai em quem realmente tenha procedência, para você saber o que está dando para o seu filho. Porque, embora eu tenha começado no desespero, a gente não está aqui numa aventura, a gente quer saber o que nós estamos dando para os nossos filhos. Então, e se tiver algum preconceito, só informação liberta. Então, se informe e procure ler, procure pesquisar. Cidinha, muito obrigada por você ter disponibilidade em falar com a gente, muito obrigada por você expor o seu relato, a história da sua filha, da Clária, e de tudo que você passou com a cannabis e o quanto a cannabis trouxe mais qualidade de vida para você, para ela e para toda a sua família. Em nome do Sechá e de todos aqui da equipe, eu agradeço você, agradeço ao Cultive e a nossa parceria. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Jaqueline. Um abraço para vocês. Outro, foi ótimo falar com você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.